vida em Cristo Jesus, assim eu dei o primeiro passo. Por mais que a tudo estava no meu coração, Deus desceu a mão e ele liberou a segunda palavra. Ele disse a segunda palavra, ele teve compaixão de mim. Nessa noite, ele teve compaixão de mim também. Você já o Senhor. Logo após, nós vemos também no versículo 30, diz assim: assistiu forte, teve medo, aí para o mundo clamou de Deus: Senhor, salva-me. Aqui temos o versículo 30, Pedro sentiu medo através do vento, Marta agitava, mas temos o versículo anterior, ele andou sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas, mas logo após, Pedro olhou para a dificuldade e o medo bateu. Primeiro foi a dúvida bateu no coração de Pedro para aquele momento do primeiro passo. Mas Pedro foi mais forte, o mestre chamou a segunda vez. Ele disse: vem Pedro. E aqui no versículo 30, Pedro bateu logo após o medo. O medo, a qual Pedro começou a afundar. O medo, às vezes, muitas vezes, a qual bate na porta do nosso coração, a qual nós começamos a afundar, muitas das vezes, mas Cristo ainda está conosco. Porque no momento de Cristo, Jesus chamou Pedro. Pedro se aproximou e foi encontrar o mestre. Então, Cristo está conosco, porque nós somos ao encontro do mestre. Nós temos o primeiro passo, e Pedro, ele estava com o mestre, mas mesmo sentindo medo, batendo no seu coração, nós vemos que ele começou a mudar. E disse assim: Senhor, salva-me. Ele liberou, falou com o mestre, disse: Senhor, salva-me deste mar. Salva-me que não quero afundar. A onda gera um tanto, eu imagino, na minha mente, no meu coração, como que a onda devia ser. As ondas deviam ser muito enormes, para ele se atemorizar, e o mestre estava vindo sobre as águas. Mas ele começou a afundar. Eu imagino aquelas profundezas do mar, já era noite. Eu fico imaginando batendo o medo. O medo, mas está aqui simbolizando o medo espiritual. Porque Cristo estava como uma espetáculo que pudesse com ele andar sobre o mar. E assim é a mesma coisa para nós. Nós devemos triunfar, nós devemos dar o primeiro passo. Mas Pedro deu assim: Senhor, salva-me. No versículo 31, diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele faz uma pergunta. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós vemos que Pedro já estava estudando. Jesus liberou outra palavra para Pedro. Disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas nós vemos que no começo, Cristo disse que sou eu, não tem mais, você andava sobre o mar. E daí Pedro fez uma pergunta: disse: se a turma também esteve contigo por cima das águas, e Pedro falou sobre as águas. Nós vemos aqui que mesmo abatido, Pedro já estava afundando. Então, nós vemos que também Jesus responde logo no versículo 31. Homem de pequena fé, por fidelidade. Jesus estava perto de Pedro, estendeu a mão para Pedro e falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas nós vemos que a pequena fé de Pedro, ele andou sobre as águas. Nós vemos que a pouca fé, ele pôde andar sobre as águas. Então, essa fé está no seu coração, inscrito na casa do Senhor nessa noite. Receber a sua bênção, levar a sua bênção para a sua família, você vai levar a sua bênção para a sua família. Porque você não passa de fé, você rompeu o mundo espiritual, você creu que há um Deus sobre toda a terra, sobre o céu. O Deus que traz a vida e vida com abundância. Então você tome posse nessa noite, daquilo que você veio buscar nessa noite. Porque Pedro teve uma grande experiência e ele andou sobre o mar. Ele naufragou sobre o mar. Então Jesus quer que você naufrague sobre o Espírito, sobre o mar. Mergulhe, conheça Cristo. Ele tem alegria no seu coração, ele tem paz, ele tem amor, ele tem felicidade, ele tem comunhão para a sua família. A qual você está aqui, estamos numa família, num corpo só reunido em nome de Jesus. Ele tem paz para você. Mas a glória também que essa pequena fé, através de que Pedro andou sobre as águas, nós podemos perceber que
porque na fé Deus deu uma experiência para você. Por mais que bateu a dúvida, por mais que bateu o medo, mas Deus pôde vencer e teve uma experiência com Cristo. E logo após, no versículo 32 diz assim: enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então, nós vemos que aqui, depois dessa experiência, Pedro teve, discípulos tiveram com Cristo Jesus, eles entraram para o barco e Jesus acalmou a tempestade, mas disse que ia passar uma experiência para Pedro. Deus está passando uma experiência para você, nessa dificuldade, talvez você está passando. Eu quero que você compreenda o que Deus quer passar na sua vida. Ele quer que você compreenda a experiência desse deserto, muitas das vezes nessa dificuldade, na tristeza, às vezes na necessidade, muitas das vezes, mas Cristo quer passar uma experiência para você. Na casa, na sua família, não importa a dificuldade, nessa experiência, você vai se transformar em experiência. Deus vai fazer bênção, assim como Deus fez para Pedro. Pedro andou sobre o mar, ele teve uma experiência, porque ele rompeu as barreiras, ele rompeu a dúvida, rompeu o medo. Então, nessa noite, irmão, eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra de Deus, uma palavra que vem direto de Deus. Eu quero dizer para você, não se atemorize se o mar está se levantando na sua vida. Não fique com medo, não deixe a dúvida. Enfrenta, vai para frente, e o primeiro passo que você vai dar, Deus vai te dar uma experiência, você vai dar uma palavra. Assim como nós vemos também naquela passagem do paralítico de Cafarnaum, de Marcos, capítulo 2, o paralítico se encontrava num leito, então, mas Jesus estava reunido numa casa. Ele estava reunido numa casa e tantas pessoas que tinha na casa, nós vemos que as pessoas pegaram o paralítico para levar até essa casa, porque souberam que Jesus estava reunido nessa casa. Mas nós vemos que houve 4 pessoas que pegaram o paralítico, eles deram o primeiro passo de fé. Então, talvez, neste mar, nessa tempestade, vai haver 4 pessoas que vão te ajudar a seu lado. Vai ter 4 pessoas que vão te apoiar, vão falar, vamos em frente, vamos dar o primeiro passo, vamos vencer essa dúvida. Não importa o quanto Satanás lute, porque Cristo, a palavra de Deus diz assim que nós somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo declara que somos mais que vencedores. O que separará do amor de Cristo, a tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome. Então nós somos jamais que vencedores, porque Cristo venceu o maligno na cruz do Calvário. Ele deu vida, ele venceu o maligno na cruz do Calvário. Então ele está aqui para te dar vitória. Da vitória para a família, tanto na área financeira como material. Nós vemos também que logo após eles se reuniram, esse paralítico, mas eles não puderam entrar pela porta, porque havia muita gente. Mas eles pegaram o paralítico e deitaram o paralítico, irmão. A grande fé deles, eles tiveram uma dificuldade em meio à primeira caminhada. Eles tiveram que pegar o paralítico, levar o paralítico e subir até a casa. Ele seja soberano, mas nós vemos que Cristo libertou o paralítico mais para frente. Nós vemos que Deus atualmente restaurou o paralítico pudesse andar, mas ele perdoou o pecado. Ele perdoou o pecado. Deus está aqui nessa noite. Cristo está aqui para perdoar as pessoas que estão no pecado, mas para você dar o primeiro passo, vencer essa dúvida de medo que a palavra das vezes coloca na sua cabeça. Então, eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Uma palavra breve, mas uma palavra até onde o Senhor tem me levado. Então, não importa a dificuldade que você está passando. Dê o primeiro passo, vai em frente de transmitir. Vai em frente e tem experiência nessa. Esse deserto, essa tempestade, é um lugar onde Deus está te formando, onde Deus está te formando a sua fé, porque Efésios fala que a nossa fé serve como escudo, a nossa fé é como escudo para proteger. Então, seu primeiro passo, não importa, vai em frente, não quero deixar a palavra do Senhor, tá bom, irmão? Eu agradeço a oportunidade, a palavra chegando aqui, muito breve. Então, a palma do Senhor Jesus. Glória ao seu nome. Eu
da lei